E não podíamos começar diferente. O ex-deputado federal Daniel Silveira deu entrada no presídio de Benfica, na zona norte do Rio de Janeiro. Em liberdade condicional desde a semana passada, Silveira foi preso hoje de manhã pela Polícia Federal após desrespeitar medidas judiciais impostas, e não é a primeira vez que ele as desrespeita e volta à prisão. Vamos agora conversar com o Kleber Rodrigues, que está no Rio de Janeiro, na porta da Polícia Federal, onde estava Daniel Silveira, e traz mais novidades. Kleber, a defesa diz que ele foi ao hospital porque sentiu dores, mas não houve nenhum pedido à justiça para que ele fizesse essa saída de madrugada. Exato, Uribe. Essa informação será alvo de investigação da Polícia Federal, se de fato ele foi ao hospital. É isso que determina o ministro Alexandre de Moraes, do STF. Muito boa tarde para você, Uribe, para quem está acompanhando agora o Bastidores. O ex-deputado federal Daniel Silveira foi preso hoje pela manhã, portanto, em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, que é o município onde ele vive, né? Uma cidade aqui afastada pouco mais de uma hora aqui da capital fluminense. Ele foi abordado por policiais federais logo cedo por uma decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. No entendimento do ministro da Suprema Corte, o ex-deputado federal descumpriu uma medida cautelar que foi imposta em sua liberdade condicional na última sexta-feira. Ele foi solto por decisão de Alexandre de Moraes, que impôs algumas medidas cautelares. Uma delas foi que ele ficasse em recolhimento domiciliar das 10 da noite até as 6 da manhã, finais de semanas e feriados. Segundo a decisão do ministro, ele descumpriu, teria comparecido a um hospital sem autorização do STF, e a defesa afirma que de fato isso aconteceu, que ele foi a um hospital no município de cerca de 10 horas da noite até pouco depois da meia-noite e meia. Ainda assim, no entendimento de Alexandre de Moraes, ele só retornou para casa depois das 2 da manhã, então teve uma lacuna de tempo depois dessa meia-noite e meia ali, que foi o horário citado pela defesa em que o ex-deputado estaria nesse hospital. Na decisão também do ministro, que determinou a volta do ex-deputado federal para a prisão, ele também afirmou que o hospital e os médicos devem ser ouvidos acerca dessa internação. O ministro tem dúvidas se de fato Daniel Silveira, se internou nesse hospital e os motivos, né? Por que o ministro não foi informado, o STF não foi informado sobre essa internação. Então, os médicos serão ouvidos pela Polícia Federal conforme prevê essa determinação. As medidas cautelares também ali, dentre elas, né, também estão, além dessa questão do recolhimento noturno, a proibição de falar com testemunhas do processo e que ele permaneça na comarca, ou seja, o município de Petrópolis. Só para a gente recapitular também, o ex-deputado federal foi preso pela Polícia Federal hoje pela manhã, foi trazido para a PF, depois foi submetido a um exame de corpo de delito, que é uma questão de praxe já na Justiça, foi levado ao ML no centro do Rio e depois foi encaminhado à Casa de Custódia em Benfica. Para quem não é aqui do Rio de Janeiro, Benfica funciona como a porta de entrada para os presídios da capital fluminense. Então, o preso é levado até Benfica, passa por uma triagem, é submetido à audiência de custódia e aí depois é levado para o presídio que foi determinado pelo juiz. Nesse caso, a determinação de Alexandre de Moraes é que o ex-deputado federal retorne para Bangu 8, no complexo de Jericinó, na zona oeste da capital fluminense. Agora há pouco, nosso colega Jonas Maia, da CNN em Brasília, apurou que neste momento o ex-deputado federal está sendo submetido a essa audiência de custódia. A gente está tentando também um posicionamento da defesa de Daniel Silveira, mas até o momento não tivemos uma resposta. Eu volto com vocês.